Olá, bem-vindo de volta à nossa Bíblia, sem maquiagem. Viu como é difícil o português? Eu deixei lá algumas dicas para você, não é? Já imaginou a tortura que deve ser para aquelas pessoas que passam a vida inteira, anos estudando, para depois ouvir um português do jeito que a gente fala aí pelas ruas? Deve ser um transtorno, mas enfim, eu acho que é uma das línguas mais difíceis de ser faladas. O importante é a gente saber pelo menos esse básico para não ficar muito perdido, não é? Porque a Bíblia vai precisar, vai ter todas aquelas coisas e muitas outras. Essas são as mais importantes que eu achei legal de colocar aqui. Hoje eu vou dar continuidade então ao capítulo 2, tá? Do Gênesis, a formação do Jardim do Éden, a partir do capítulo 4, do versículo 4. Por que eu quero fazer assim pessoalmente? Porque tem uma coisinha que eu quero falar para você, de pé do ouvido, tá? Vamos acompanhando aqui. A formação do Jardim do Éden, capítulo 2, versículo 4 do Gênesis. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora é que eu preciso fazer essa pausa, por isso que eu quis ler assim pessoalmente. Por quê? Porque aqui, nesse versículo, é apenas o capítulo 2, hein? É só aqui, mas já tem uma coisa muito importante. Lembra que eu disse na apresentação do propósito desse canal sobre a nossa distração e o pedido de Deus? Imagem, diligência, pó da terra, diligência, sopro, atenção. Lá no capítulo 1, versículos 26 e 27, nós já falamos da imagem, não é? E agora nós temos o pó da terra, mais o sopro e também o rojão ali fora. Pois é, eu já tinha falado, já tinha lido muitas vezes, eu já tinha lido muitas vezes e vezes e vezes essa mesma passagem e nunca atentei para o fato, imagem, pó, sopro, até que um dia, será que foi por acaso? Numa dessas minhas buscas por um programa para assistir na televisão, eu encontrei um pastor na sua palestra. E só então caiu a ficha. Eu gosto de ver esses canais de igreja, porque sempre tem alguma coisa para aprender. Nós ainda estamos no segundo capítulo, não é? Mas agora é a hora daquela atenção e diligência. Esse pastor estava falando de muitos assuntos que me interessam. O primeiro era como alguém pode facilmente deixar uma criança na sua porta com um bilhetinho dizendo que não pode criar, mas que ele nunca tinha visto alguém deixar uma mala com $1 milhão na porta de alguém dizendo, cuida para mim. Eu estava justamente pensando em como é mais fácil alguém compartilhar o que não quer do que o contrário. Mas enfim, chegou o verdadeiro motivo de eu ter parado ali. Dizem que não há coincidência. Foi quando ele falou que nós fomos feitos do barro. Eu já tinha lido Isaías, capítulo 41, versículo 25, 64, versículo 8. Eu já tinha lido Jó, capítulo 10, versículo 9, 33, versículo 6, 38, versículos 14, 38, quando eles tratam do barro, mas sempre passou batido. Só que dessa vez eu estava ligada, viu? Principalmente porque poucos dias antes eu tinha assistido o Grande Dave com o Eddie Murphy, que eu adoro. Não só porque ele faz vários personagens, mas também porque ele sabe seu papel social. E quase todos os filmes dele trazem tema debate, por exemplo, Trocando as Bolas, Um Distinto Cavalheiro,
E também esse aqui, O Grande Dave, é um filme denúncia, não é? Um filme que a gente tem coisas para refletir. Se eu tenho opções de filmes com todos aqueles atores que eu gosto e tenho Ed Murphy, eu fico com o Ed, nem que tenha Johnny Depp. Bom, no filme, o Ed é uma nave com forma de gente. Será que você já viu esse filme? É uma nave que veio do espaço e caiu de cara na Terra. Como o policial, o policial diz, quando o policial vai reproduzir o que tinha deixado na marca na Terra, ele faz uma massa. Era dia de artesanato, segundo o colega dele. E ele coloca um molde na Terra. Detalhe, a massa era branca. Quando a massa ganha forma, ele tira do lugar e ela sai coberta da terra, do chão, que afinal é a cor natural do Ed. Só que ele limpa a terra e a massa que restou era branca. Aí foi só ligar os pontinhos. Eu não disse que aqui tem passatempo? Você também captou a mensagem? O pastor e o Ed estão falando da mesma coisa. Somos feitos do pó da terra, misturado com água, para dar forma, que é o barro. E pelo que eu me lembro, o barro é marrom. Em Ezequiel, no livro de Ezequiel, no capítulo 40, versículo 3, ele tem uma visão de Deus, aparência de cobre. Em Daniel, capítulo 10, versículo 6, a visão é bem parecida. Pés e braços de bronze, olhos como tochas de fogo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, 15, capítulo 2, versículo 18, João tem a seguinte visão de Deus: pés semelhantes ao latão reluzente, olhos como chama de fogo. Quando Jó está desejando a morte, lá no capítulo 10, dos versículos 19 a 22, ele se refere à terra como escuríssima. Será que é por acaso? Porque em Gênesis, capítulo 3, 19, diz que Adão foi tomado da terra e ao pó voltará. Como é que os apóstolos não distinguiram Jesus? No capítulo 21 de João, já é sabido que Pedro e André eram negros. E por que Paulo chama Ananias de parede branqueada? Lá no capítulo 21, capítulo 23, versículo 3, do livro dos Atos. Quando as pessoas veem um grupo de negros, pensam que eles estão todos juntos, não é mesmo? Sempre nos confundem. Qualquer teólogo sabe dessas coisas, mas ficam caladinhos. Por que é que ninguém fala nisso? É o segredo? O negro foi e continua sendo o rei da história. Por quê? A cor escura é desagradável aos olhos? Conforme acabamos de ver, é a descrição bíblica de Deus, não é? Leia o que diz Jeremias, capítulo 5, versículo 5. Justamente o que disse Napoleão. A história é feita pelos grandes em comum acordo. Naquele programa de perguntas e respostas bíblicas que eu já falei para você, uma vez o professor falou alguma coisa sobre prender o pensamento das pessoas, quando alguém contestou sobre a legitimidade de celebrar o Natal. Engraçado que quando Dave precisava entrar na escola para buscar o dispositivo desviado, a número 3 diz que ao entrarem na escola não poderiam fazer nada para chamar a atenção, pensando que o que chamaria a atenção das pessoas era o terno que ele estava usando. Claro, ela não é daqui para saber que a pele negra é vista de longe, não importa quão bem vestida a pessoa esteja. A gente pode estar a 100 quilômetros de distância, tudo que eles enxergam é a cor da pele. Então, vão logo conferindo se seus pertences estão bem guardados. Se o negro atravessar a rua na direção deles, ficam logo de perna bamba, quando não atravessam para o outro lado.
ainda que não tenham nem sido notados. Atravessou por quê? Tá me devendo? Pague. O rapaz que disse isso outro dia. Se eles estão dentro do carro e o negro se aproxima, logo a gente escuta o barulho das portas trancando. Aí é que a gente faz aquele pensamento secreto. Tomara que encontrem o que estão procurando. Acham que têm o direito de ficar na nossa frente em eventos públicos, passar na frente na fila. E esses são só alguns exemplos, viu? Então, como é que o Dave poderia se manter incógnito se a gente não tem sossego? Não querem saber se a gente teve uma educação esmerada, não querem saber da sua formação acadêmica, não querem saber da sua experiência profissional. Sua cor é o que eles olham, velha chaga. Quantos deles não ficam anos-luz atrás nesses quesitos? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7, ele diz: se você se considera cristão, mas olha as coisas segundo a aparência, pense outra vez. É o conselho do próprio Paulo. Lembra a Hitler com a história da supremacia branca dele? Na campanha de guerra dele, ele tinha a sua equipe de formadores de opinião, propagando que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Eu acho que eles aprenderam isso lá mesmo na Bíblia, viu? No livro de Mateus, capítulo 28, dos versículos 11 ao 15, quando os soldados foram subornados. Até hoje, tem muita gente se beneficiando disso. Bom, Hitler e seus cupinchas aprenderam logo sobre supremacia. Tiveram que engolir um negro vencendo a corrida nas barbas dele, ou seriam bigodes? Se tivesse sido homem suficiente para enfrentar a lei e pagar pelos seus crimes, ainda haveria muitos outros negros vencendo. Corridas, atletismo, futebol, tênis, boxe, basquete, golfe, até agora na Fórmula 1 com o Lewis Hamilton. Já na música, é até covardia falar, não é? Ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, logo depois que, afinal, foi abolida a escravidão, vem Dr. Nina e companhia, criando a tal da polícia científica, vendendo a ideia de que os negros têm todas as características para a criminalidade. Só que juntinho com eles estava o Dr. Juliano Moreira, negro, um gênio da medicina, que entrou para a faculdade com 14 anos e fez descobertas importantes, contestando e dando provas científicas da sua tese. Venceu a tese dos soberanos e todo mundo comprou, até os próprios negros, porque é mais fácil acreditar no que é ruim. A Julia Roberts que disse isso lá numa Linda Mulher. E depois eu vi aquela moça lá que faz um programa para os casais falar a mesma coisa. E assim passamos a ser o suspeito número 1. Que história é essa de filtragem racial? Enquanto isso, em Gotham City, eles vão fazendo a festa e não dá nada para eles, que eles são bem relacionados. Ninguém sabe, ninguém viu. Formam uma rede que nem lambari consegue atravessar. Eles são brancos, eles se entendem. É do seu tempo? Esse ditado? E tinha outro que era assim: papagaio come milho, periquito leva fama. Me faz lembrar aquela música: você me chamou para esse pagode. Aqui é mesmo que está escrito lá naquela bandeira de João Pessoa, na Paraíba. Eu já disse que gosto de ver programas de igreja, porque sempre tem coisa bonita, sempre tem coisa boa para se aprender. E esse programa que eu vi estava falando como agem os psicopatas. A doutora explicou que o psicopata gosta de fazer a sua vítima se sentir culpada pelos erros que são dele, e que o psicopata não se solidariza com ninguém, nem com os seus próprios filhos. Uma vez eu li, quando eu ainda era menina, uma história assim. Um tigre queria ser aceito no meio da bicharada, mas todos tinham medo dele. Então ele perguntou ao lobo
o que eu tenho que fazer para ser aceito? E o lobo respondeu, é que você tem essas garras tão grandes, eles têm medo. Então o tigre foi, cortou as garras, mas observou que ainda não o recebiam. E ele perguntou de novo ao lobo. Aí o lobo disse para ele, são as suas presas que assustam. Lá foi o tigre, tirou as presas, mas ainda não o recebiam. Então ele foi de novo ao lobo e o lobo disse para que ele não olhasse com aqueles olhos tão altivos e os outros o receberiam. Então o que aconteceu? Ele passou a andar de cabeça baixa. E aí foi aí que os outros animais passaram a humilhá-lo. E no final o autor dizia alguma coisa assim, se você abre mão do que te dá força, seu destino é ser pisoteado. Seu sorriso é o que eles temem. Medo, medo. Olha aqui, eu encontrei nesse livro aqui, de interpretação de textos, uma coisa que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender aquela história ali quando eu era nova, mas veja bem agora. Será que você consegue ver essa historinha? É a história do cão e do gato. Primeiro, olha aqui, o gatinho correndo do cão, porque o cão era muito grande. O que a feiticeira fez? A bruxinha diminuiu o tamanho. O cãozinho ficou desse tamanhozinho, olha aqui. E ainda assim o outro gato continuou com medo dele. Agora, só de olhar o desenho eu já sei. Eu já entendo. Esse livro aqui foi feito para os alunos do 5º ano sobre interpretação de textos. Mas veja bem, será que eles conseguem entender? Porque eu sei que hoje eles são mais maduros do que eu era na minha época, mas acho que nem tanto assim. Esse livro trata bastante sobre racismo. Olha aqui o que tem nessa próxima página. Você consegue ver? É uma sala de aula, o primeiro menininho está aqui achando que a menina que está lá, 2 cadeiras, 3 cadeiras depois dele está incomodando. Daí, olha aqui, a professora ainda chama a atenção dela e aqui ela está lá em cima. Será que uma criança consegue entender isso? Eu acho que é difícil, não é? Eles teriam que colocar alguma coisa mais óbvia, principalmente por causa das perguntas aqui. As perguntas não vão direto ao ponto, mas está falando sobre isso. Você entendeu? E eu também entendi. A menina está lá atrás e ele está incomodado com ela. A nossa presença incomoda. Esse livro aqui é importante. Eu acho que faz parte daquela história que é para eles ensinarem, não é? Ensinarem sobre aquela história lá da África, não sei. Bom, de qualquer maneira, eu acho que toda tentativa é válida, né? Bom, eu já falei para você lá naquele outro vídeo como é difícil interpretar. Ainda mais a cabeça do adolescente que é tão avoada. Eu me lembro como é ser adolescente, viu? Passou faz tempo, mas eu me lembro. Às vezes, até para um adulto é difícil de interpretar. Por isso, por causa dessas coisas, das crianças não entenderem, de estar difícil para eles, é que continuam os bullying nas escolas. E as crianças negras não querem ir, porque para não terem que passar por isso. Uma vez eu vi uma entrevista da Xuxa, lá no Lady Night. Ela disse que a mãe dela ensinou que ela não era para ela levar desaforo para casa. Mas as nossas mães não ensinam assim. E a gente cresce tímido e inseguro. E os outros estão certos de que podem fazer da gente o que eles quiserem. Tratar a gente de qualquer jeito. Ainda sobre a supremacia, muita gente já ouviu falar de Napoleão ser derrotado na Batalha de Waterloo, que deu fim à carreira vitoriosa dele, mas ninguém comenta que
Mais do que 15 anos antes, ele já tinha perdido para os escravos no Haiti. Que vergonha para ele, não é? Só que na África, os negros, antes de terem sido levados, já conheciam muito bem a guerra. Na internet tem um vídeo muito bem feito sobre as histórias do Egito Antigo, a história completa de uma das civilizações mais incríveis da história. Quem criou foi alguém que coloca o nome de Foca na História. Dá uma olhadinha lá, você vai se encantar. Tá aí, os negros venceram Napoleão e tomaram o país, tomaram o Haiti, muito antes de acabar a escravidão. Mas o país ficou embargado por mais de 50 anos. Claro, qual país branco iria apoiar um país negro, uma raça inferior, em plena escravidão? E no ano de 2021, nós vimos o centenário da destruição de Tulsa, a Wall Street negra, lá nos Estados Unidos. E por que a destruíram? Porque viram que os negros sabem muito bem fazer do limão uma limonada. Criaram todos os bloqueios possíveis para que eles não se desenvolvessem, mas quando viram que em menos de 100 anos de liberdade, eles se tornaram o espaço mais rico e produtivo do país, doeu, ai, tem que matar todo mundo e saquear os seus bens. Você acha normal roubar de quem a gente considera inferior? E eles também ficaram embargados, viu? Os Supremos devem ter se mordido quando eles levantaram a cabeça e foram recomeçar do zero. Pois é, tá lá, em menos de 5 anos, das cinzas para uma nova cidade. Talvez não milionários como antes, mas podem andar de cabeça erguida, porque não precisaram da ajuda de ninguém, a não ser da própria comunidade. No vídeo que eu vi, o cara que estava comentando a situação chamou isso de caráter. Existe uma coisa antiga que começa com termina com veja. A inveja, como vocês já sabem, é uma ameba. Leia em Tiago, capítulo 3, dos versículos 14 a 16, e veja se você não concorda. Olha, só esse documentário que eu encontrei por acaso na TVE. Estava lá a apresentadora na África acompanhando um ranger em busca de um certo leopardo que estava sendo vigiado quando ele passou a contar uma história sobre uma tartaruga e um avestruz. A história se tratava de uma corrida entre os dois. Dada a largada, o avestruz saiu na frente e não via a tartaruga, mas quando chegou ao final da história, a tartaruga já estava lá. Como foi que a tartaruga chegou antes? Não sei. Mistério. Eu já encontrei pessoas que não são racistas, viu? E é muito reconfortante, mas infelizmente a maioria das pessoas é racista. Até aquelas que se dizem amigas, viu? Quer um teste rápido? Para saber se você é racista, não é? Aí vai. Um grupo de negros caminha na sua direção. Você sente A. Amor. B. Pavor. Não tem outra opção, tá? É só essas duas coisas que você vai sentir. Não tem opção nenhuma das anteriores. Aqui você vai sentir uma das duas coisas. Aquelas pessoas que só falta usar a capa do clã de tão racistas que são, pensam sinceramente que se soltarem um gás, o gás é nobre. No banheiro, se fizerem o número 1, vira perfume francês. Número 2, vira chocolate suíço. Até parece que o sangue é azul. Quando o cara é racista mesmo. É racista até com a comida. Nada de cafezinho. Na padaria, pede pão quase cru de tão branco. Não come feijoada, porque o feijão é preto. Queria saber se só come brigadeiro branco. E acham que preto não pode gostar de nada branco.
Nem acessório, nem roupa, nem sapato, nada. Se o preto sabe falar direito, então é coisa de outro mundo, um fenômeno. É tão estranho quanto um animal domesticado. Só que eles não eles não sabem, nunca procuraram saber, né? Que toda a cultura atual vem de Mama África, inclusive o calendário. Que calendário juliano, gregoriano, pata 4, então gregos e troianos vão lá, se apropriam de tudo, até das divindades, e fazem de conta que nada aconteceu. Sobrou para mim o bagaço da laranja. Não tem ninguém fazendo questão de falar nisso. Nem pensam em devolver tão cedo, viu? Quem é o pai da medicina? Nós já vimos que no Gênesis capítulo 50 já tinha lá o Jacó e José sendo embalsamados. Você já viu o trabalho que dava para fazer esse trabalho? Tem um site na internet mostrando todo o trabalho que era para ter sido feito. Quando foi que o grego chegou ao mundo? Quantos séculos se passaram para ele chegar lá? Esse pai da medicina que é considerado hoje. Enfim, uma das maravilhas da internet é que tem muita gente compartilhando coisas que antes eram negligenciadas. Quer mais exemplos? Olha aqui. Os primeiros ícones de Nossa Senhora e Jesus Menino eram negros. Legal, né? Sabia? Toda a Europa sempre reverenciou a Nossa Senhora Negra, desde o século XV. Só que, de repente, ela mudou de cor, se transformou em branca. Eu tive um professor muito racista que gostava de depreciar os negros em plena sala de aula. Eu não sei como, mas eu consigo ser a única negra em alguns ambientes. E aí eu era também. E assim a gente fica sem apoio. Esse homem dizia que a Nossa Senhora Aparecida era negra porque ficou no rio, na lama do rio, igualzinho aos racistas americanos que diziam que a Nossa Senhora, que está lá na Europa, originalmente era branca, mas aí houve uma tempestade e ela se transformou em negra. Não é o oposto do que meu professor disse? Bom, de qualquer maneira, nesse vídeo que eu vi, até o antropólogo do vídeo dizia que a tempestade foi tão grande que atingiu Polônia, Espanha, Itália, França, toda a Europa. Porque há mais de 500 imagens de Nossa Senhora Negra na Europa. Procure lá no seu Google, onde você fizer a sua pesquisa, Black Madonnas. Madonna você já sabe, mas não é aquela Madonna, é Black Madonnas, que é a Nossa Senhora. No capítulo 10 de Mateus, versículo 26, Jesus diz que não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a saber-se. Essas imagens eram mandadas aos Estados Unidos da Europa em navios. Então, por que é que Nossa Senhora Aparecida não pode ter sido trazida pelas ondas? Como recentemente a Bahia recebeu pelo mar grandes caixas e eles entenderam que pertenciam à Segunda Guerra Mundial. Enfim, são só divagações, mas uma coisa é concreta. Como é que num país que apregou a ter por padroeira uma santa negra, os negros nem são vistos como gente? Como é que o negro não consegue promoção no trabalho, se conseguir trabalho? Por que é que ao negro são impostas tantas restrições quanto à moradia em determinadas áreas? Eu gosto de João Batista e de Jesus, porque eles dizem que pensam na lata, viu? Nada de palavras agradáveis, temperadas com sal, como Paulo sugere lá nos Colossenses, capítulo 4, 6. E a palavra que eles usam é hipocrisia, raça de víboras. As pessoas não veem o negro com bons olhos, mas quando Carmen Miranda aparece com seus chapéus carregados de frutas, todos adoram. De onde será que ela tirou essa ideia?
Dá uma olhadinha aqui. Olha aí, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Qual delas será que tem uma estrela lá em Hollywood? O ano de 39 não teve a mesma sorte para todas as mulheres, você já viu, não é? Que sorte a dela. Olha aí, mais ideias vindas de Mama África. Será que é pura coincidência? Aqui no meio nós temos uma esfinge do rei Tiraca. É aquele que foi lá ajudar o rei Ezequias no livro dos reis. Ruínas das construções lá no Sudão. Será que você reconhece algumas das outras imagens que estão aqui? É dos nossos dias, aqui no Brasil. Ainda lá no Sudão, dentro de uma das ruínas, né, essa parte aqui ficou intacta, o teto de uma das construções. E o detalhe da mesinha do Danilo Gentili me lembra muito. Lembra você também? E a pomba branca sobre Jesus no batismo? Quantas pombas brancas você vê numa revoada de pombos, mas aquela tinha que ser branca. Veja bem a descrição que o Davi faz da pomba no Salmo número 68, capítulo 13. Os ratos são bichos desprezíveis, mas quando é um hamster, ele se torna bicho de estimação. No evento de um acidente de avião, onde estão os detalhes do voo? Na caixa preta. E até isso, estão querendo tirar a primazia preto e dando outros nomes. E o vestido de noiva? Quem diria que por muitos séculos era com aquele pretinho básico que as mulheres casavam? Veja o site de Angelina Whitman, muito instrutivo e disponível a todos que queiram saber. Eles vão lá fuçar as tumbas dos faraós para arrancar objetos de valor e expor nos seus museus. E as pessoas fazem fila para ver, só que depois se esquecem completamente de como era a aparência deles. Com tantas Cleópatras que existiram, eles só conseguiram fazer filme com aquela que se apropriou das tradições antigas. Acha que eles iriam divulgar uma rainha negra? Se até os faraós do Egito Antigo são brancos nos filmes? Eles podem clarear todos esses, mas a rainha Nefertiti eles não conseguiram apagar. Sabe por quê? Porque havia o busto dela lá, quando os europeus foram surrupiar mais algumas coisinhas. Tá lá, exposto no Museu de Berlim, mas ninguém pergunta como foi parar lá. Ah, é verdade. Dizem que ele foi encontrado na oficina do escultor. Hoje em dia, fala-se muito em apropriação cultural, quando um branco quer usar trança ou rasta, mas isso não passa, sabe do quê? Do que Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 24, sobre coar um mosquito e engolir um camelo. Está acontecendo apropriação muito maior do que isso, aos nossos olhos, e ninguém se liga, ninguém passa na Diniz para enxergar mais longe. Quer exemplo? Vou te dar um exemplo agora, bem aqui. Isso é um guia de turismo aqui de Salvador, não é? Olha aqui. Não dizem que a Iemanjá é uma entidade com matriz africana? Uma entidade de matriz africana se transformou nisto. O que será que aconteceu para ela ficar assim? Matriz africana? Olha as pessoas que estão à volta dela. Será que ela representa essas pessoas nessa aparência, sendo de matriz africana? Bom, de qualquer maneira, dizem que a Bahia é o lugar onde se concentra a maior população negra fora da África, não é assim mesmo? Você já ouviu falar? Então, por que é que nunca são negros
os protagonistas das novelas, que a história é gravada aqui em Salvador. Cadê os iriguiduns da vida? Cadê as mulatas do Sargentelli? Hoje em dia, até as bailarinas de bandas negras são brancas. Como sempre, os negros continuam servindo de trampolim para a carreira dos outros. Cadê os apresentadores negros? Japan Pop Show tinha uma mulher negra lá muito bonita. Tinha essa jornalista que era a apresentadora de um jornal. Ela até fez uma novela que ela era médica e a mulher branca não queria ser atendida por ela. Aí ela perguntou: a senhora, sendo mulher, não quer ser atendida por mim, que também sou mulher? Para você ver como é que o preconceito da raça vem antes ainda do preconceito, né, mulher? Olha aí, eu já disse antes, né, que os negros foram varridos da história e continuam, e se não se ligarem. Bem, de qualquer maneira, lembra lá na entrega do Oscar, quando o Will deu um socaço lá no Chris para defender a mulher, quando o mundo inteiro aceitou que alguém zombe de uma pessoa doente? Todos ficaram contra o Will. Ninguém pensou no trauma que a brincadeira vai acarretar na vida da mulher. O cabelo é muito importante para as mulheres. Há muito tempo eu vi um filme inteirinho contando os traumas e frustrações e ansiedades que a menina passava com essa mesma doença. Um dia ela foi à igreja e o pastor estava lendo a primeira carta dos Coríntios, capítulo 11, versículo 15, quando o Paulo diz que o cabelo foi dado às mulheres em lugar do véu, e ela não fez outra coisa além de chorar. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Enfim, o que me trouxe aqui é que naquela noite, no Arena SBT, eu vi a apropriação cultural acontecer com meus próprios olhos. Acontece que o Mano e o Cicinho sempre gostam de criar uma brincadeira, né? E eles criaram uma cena para interpretar essa situação, brincando lá com o time do coração do Cicinho. Então, o Mano era o Chris e o Cicinho era o Will. E aí o que aconteceu? O Cicinho deu-lhe aquele socaço no Mano. E eu vi, olha, eu tenho certeza que nem brincando, nem sonhando, não é? Eles pensaram em apropriação, que isso não é deles. Eles não pensariam isso, que são grandes caras, viu? Mas é que de repente ficou tudo tão claro. As únicas coisas que mantêm a preferência mundial na cor escura são as curls. Afinal, cabelo escuro sempre deixa mais jovem, né? E o cérebro, porque sem a massa cinzenta, adeus saúde. Pois é, do nada aparece um pastor me trazendo todas essas ideias. O tema principal que ele estava lidando era como o Espírito Santo atua nas nossas vidas, e eu tenho certeza que ele estava totalmente revestido do Espírito Santo naquela apresentação. Imagem, pó, sopro, imagem, sopro, pó. Demorou para eu racionalizar que quando alguém sopra o pó se espalha. Ouvir diligentemente, mastigar cada pequeno trecho lido, ler, reler, pensar, meditar. Assim é a Bíblia, sem pressa. Se você só ler e fechar, não vai fazer efeito. Uma vez eu vi uma reportagem, um pai dizendo que o filho assistia 4 coisas ao mesmo tempo no computador. Aqui não dá. É como ver a manchete sem ler a notícia. A Bíblia é para quem tem prazer na leitura, tem a mente investigativa e o espírito criativo. Até alguns filmes a gente tem que ver mais do que uma vez para entender melhor, não é mesmo?
Vai chegar a hora que você também vai começar a perceber aquela alegoria que o Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 24, porque as alegorias estão em toda a Bíblia. Mas ainda tem mais sobre preconceito racial, viu? Preconceitos em geral. Algumas pessoas que sofrem preconceito também têm esse mesmo preconceito, o mesmo preconceito que sofre, acredita? Por isso é que tem preconceito racial de negro contra a sua própria raça. Às vezes são até mais racistas, porque estupidez não tem limite. Em Provérbio 1, versículo 22, Salomão diz: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? Esses negros têm as mesmas atitudes que os outros racistas têm, mas é um tanto hilário. Seria cômico se não fosse trágico. Será que eles têm medo quando veem a própria imagem nas vitrines das lojas vindo na direção deles? Nem Freud explica. No filme Raízes, Conta diz que o pior inimigo do negro é o próprio negro. E é triste saber que às vezes isso é mesmo verdade. Se eles tivessem estudado um pouquinho mais a sua própria história, provavelmente teriam uma atitude diferente. Eles ainda não entenderam que os outros povos podem ter seus preconceitos separadamente, mas contra os negros eles se unem. Não sabem que estão menosprezando a si mesmos, ficando do lado dos opressores. Em Provérbio 28, versículo 3, Salomão diz: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva tempestuosa que não deixa nenhum trigo. Leia-se preto no lugar de pobre, ou melhor, só acrescente preto, porque eles não deixam mesmo a gente ficar rico. Lembra aquele ministro negro da educação que nem chegou aí, tadinho, eu não entendo qual foi o pensamento dele. Ele sabe que eles vão investigar a nossa vida, até para saber se ele estava usando cueca, eles vão investigar. Quem é que vai querer ser subordinado a um negro aqui nesse país? E aquela ministra da Justiça lá, é ministra da Justiça, aquela dos Estados Unidos, que na sabatina dela, uma mulher perguntou para ela definir o que é uma mulher. Olha o tipo de pergunta que ela tem. Era uma mulher? Será que ela não sabe? E a ministra ali, que estava sofrendo a sabatina, foi muito fina, viu? Se fosse eu falava assim, ó, mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. Que pergunta é essa? Pergunta estúpida. Pergunta estúpida, resposta idiota, não é? Você quer exemplos de racismo do preto contra o preto? Vou dar alguns aqui. Sempre que pintam um negro em qualquer ambiente em que haja segurança, alerta total é imediatamente seguido, do início até deixar o ambiente. Se for mais que um, ficam todos em cima, igualzinho os corvos em cima da carniça. Só que eu vi uma vez que o corvo que destrincha a carne é branco, viu? Porque ele tem o bico preparado para isso. A maioria das vezes, esses seguranças são negros. Por que será? Será que se eles levassem currículo para gerente, o outro cargo de chefia, dariam prioridade para ele? E aqueles negros que são um tom ou dois mais claros e esquecem totalmente de onde vieram? Se pintarem o cabelo de loiro, então, esqueça. Outro dia eu vi uma reportagem especial lá no RF News, se liga na Rede Família, era sobre o preconceito que sofrem os albinos. O curioso é que os pais biológicos eram negros, exatamente o oposto do que o Dr. Robert Boyle, um cientista louco e racista lá do século XVII, dizia. Depois disso, eu vi que na Ilha de Maré, na Bahia, é o lugar onde mais nascem albinos. Eu gostaria de saber quem sofre mais preconceito nesses casos.
Uma vez eu li numa revista que um policial negro não se sente negro, que me faz lembrar de uma charge que eu vi uma vez no jornal No Tempo da Vaca Louca. A história era assim, tinha duas vacas conversando, uma disse para a outra, você não tem medo de ficar louca? E a outra respondeu para ela, eu não, eu sou um passarinho. Para pessoas assim, sem noção. Tem leituras na Bíblia também, viu? Aqui não falta nada. Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus está falando sobre o sal que perde o sabor. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, está tratando sobre o quente e o frio. E ainda tem um poema do Luiz Gama, Os Bodes. Esse poema aqui está lá naquele livro, Uma História do Negro no Brasil. Já falei para vocês sobre isso, lá na apresentação. Michael Jackson, com toda a fama e dinheiro que teve, nunca deixou de conhecer o racismo. Nem mesmo a princesa Meghan, que poderia facilmente fugir à responsabilidade da descendência dela. Será que tem alguém na redondeza que possa ser maior do que qualquer um deles? Perdoem, senhores abolicionistas, Luiz Gama, Castro Alves, os alfaiates e tantos outros. Era uma geração única, viu? Que tinha espírito livre, em plena escravidão. Vocês fizeram a sua parte, a parte mais difícil, que era lutar para nos livrar dos açoites, mas o seu povo se acomodou e preferiu a servidão. Tinha uma senhora, na época da escravidão lá dos Estados Unidos, que libertou muitos escravos. Ela tinha que ir armada, viu? Porque no meio do caminho, alguns deles tinham que voltar, tinham vontade de voltar à escravidão, tinham medo da liberdade. Alguém perguntou para ela quantos escravos ela libertou. Ela disse quantos foram. E depois ela disse, sabe o quê? Que ela teria libertado mais, se eles soubessem que eram escravos. Recentemente nós vimos ali uma senhora que foi escravizada durante 3 gerações, passou no jornal, e ela não sabia que era escrava, ela queria voltar, libertaram ela e ela queria voltar, porque ela estava dizendo que ela tinha que colocar comida na mesa para eles. Até quando vai a sua necessidade? Tem que acordar, minha gente, acorda, povo. Ai, o seu povo se acomodou, preferiu a servidão, nem respeito eles exigem. Se não fosse assim, nós não seríamos hoje considerados minoria. A vovózona já disse naquele filme, cada dia que você não exige respeito, você morre um pouco. Naquele filme, o grande Dave, no retrato que o segurança viu para alertar os policiais, o rosto era branco, mas a fisionomia não deixa enganar. Por isso é que o Dave foi reconhecido na foto e depois no restaurante. Você não está vendo, mas os outros estão. Em Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, ele fala sobre aquele que olha o rosto no espelho e logo que sai da frente do espelho, esquece como era. Lembra a história do tigre carente? E mais, no final do filme, Dave dá um conselho para o Josh, que para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele disse, tenha orgulho de ser diferente, já que o menino tinha lá seus traumas. Este filme está repleto de mensagens que eu vou abordar em outras situações. Por enquanto, vou deixando você aqui no sopro de Deus, para digerir também esse versículo 7 com a reflexão. A quem pode interessar um Deus branco em plena África negra? Veja o que eu vou deixar a seguir. Esta foto representa Jesus depois de ressuscitado. Deve ser referente ao livro de Lucas, quando ele apareceu aos 12 apóstolos. Eu retirei de um daqueles vídeos, está lá no museu no Cairo, no Egito.